Salão Visual, na Rui do Silva, é o salão mais completo que tem na região. Além do corte, pintura, manicure, pedicure. Aliás, eu mando um beijo para a Luana Mota, que faz as minhas unhas. E a Lu, que é a dona do Salão Visual, entende tudo de química. Se você está pensando em dar uma clareadinha no cabelo, que tem tudo a ver com o verão, né? Passa lá no Salão Visual, é a sua melhor opção. Dá pra ver, né? E tem também agora massagem modeladora, massagem relaxante, enfim, todos os tipos de massagem que tu faz com a Ida. Eu faço, posso dizer que realmente é sensacional. Estou fazendo com a Ida também uma máscara de argila que tira essas manchinhas que a gente acaba adquirindo no verão. Olha, o Salão Visual, na entrada do Arroio do Silva, é a minha dica de beleza. E agora, continuando com personalidades, eu vou continuar conversando com o Dr. Elmerson Petrovski. Eu vou acertar todas as vezes que eu falar, viu? Então, há quanto tempo tu mora em Araranguá? 23 anos. Ah, tu já é daqui. Já. Aliás, tu encontraste, agora eu vou vasculhar a vida dele. Tu encontraste um grande amor há pouco tempo. Exatamente. Que é, inclusive, minha colega e amiga belíssima Marlise Orix. Como é que foi encontrar um amor assim? Ah, foi muito bom. Foi muito bom. Esse ano eu fiz 10 anos de separado, né? Tive a separação. Então, para encontrar alguém exatamente é difícil. E à medida que o tempo passa, você passa a morar sozinho realmente por muito tempo, você vai cada vez ficando mais cheio de mania, né? Então, assim, você conseguir descobrir alguém que te toque, que realmente te mexa contigo e depois de tanto tempo te convença a abrir mão do seu espaço, né? Qualquer pessoa não, tem que ser... É verdade. Tem que ser especial. E eu achei. Aliás, vocês são parecidos fisicamente? Alguém já disse isso? Já vocês são muito assim. parecidos, vocês parecem irmãos, é incrível a semelhança. A semelhança, inclusive no físico, né? Ah, mas olha só, tu tinha tempo de sair, de ter vida social, de encontrar uma namorada? Não, a gente se encontrou na internet. No Face. Eu falei, eu sempre gostei de computador. Ele trouxe benefícios, né? Foi o quê? Na rede social? Rede social. Começaram a conversar. Começaram a conversar, vamos sair. Aí tu disse pra ela, como tu é linda, porque ela é a cara dele. E aí fomos sair, foi dando certo, sem muita cobrança, né? O relacionamento, quando a gente está bem mais maduro, é bem mais interessante, né? Mais gratificante. Você deixa de acreditar que os outros é que vão te fazer feliz. Você é ou não é. E o outro pode até complementar, mas se você já não for, essa coisa de você achar que é o outro que vai te fazer feliz, não existe, né? Então, nessa calma, nessa maturidade, a coisa vai dando, a cobrança fica menos agressiva, exatamente. E aí você tem tempo para achar as coisas em comum. Não é achar o que não é comum, e sim achar o que é comum. E no caso é muita coisa em comum. Então, que legal. Muito boa, muito prazerosa. Tu tens filhos teus? Não? Eu tenho uma filha, que é a Flavinha, que não é mais Flavinha, que está enorme. Tá com 18 anos, tem 1,80 m alguma coisa. Né? Ela mora onde? Mora comigo. Ela mora contigo? Mora comigo, E desde os 12 anos ela mora comigo. Então, e é uma criança especial. Hoje já não é tão criança, né? Mas assim, na visão do pai sempre vão ser crianças, né? Então assim, é uma criança para mim totalmente especial. O que a Flavinha faz que lembra tu mesmo? Teimosa. Ela é muito introspectiva, assim, ela é muito na dela, né? Hoje em dia, depois dos 50, eu comecei a abrir a boca para falar, mas eu sempre fui extremamente calado. Eu mais ouço do que falo. Então nisso a Flavinha tem
muito a ver, né? E o que tu tens dos teus pais? Que tu Dos te meus vê fazendo pais. igual, assim? Olha, eu tenho muito da coisa do meu pai, assim, de gostar de estudar, de curiosidade por tudo. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. A questão de se cobrar coisas bem feitas, né? Meu pai sempre falava, você sempre tem que estar fazendo o melhor que você puder. Por duas coisas, pode ninguém ter visto, mas você viu. Né? E segundo, quando você for deitar, a tranquilidade é tua. Se você fez durante o teu dia tudo que você podia, o sono é dos deuses. E isso realmente, como diz a Marlise, onde eu encosto eu durmo. Não tem dúvida. Tranquilíssimo. Eu vou dormir. Não tenho nada disso. Então, acho que isso eu peguei muito do meu pai. Minha mãe, muito a questão de família, valor de família, a questão de controle de finanças, tudo muito certinho, não se gasta o que não se tem. Se eu tenho, vou lá e compro. Se não tenho, nada de financiar, nada disso, te aguenta, te segura. Então, assim, coisas meio básicas, assim, mas que acho que no final eu gosto dessa forma. O que tu tens de característica que tu gostaria de eliminar ou minimizar? Assim, que até te incomoda? Ou que as pessoas reclamam? Eu acho que eu sou, para exercício físico, por exemplo, eu sou preguiçoso demais. E sou comilão demais. Nossa, é uma junção. Olha. É uma junção. Não tem. O que tu gosta de culinária? Como todo gordo, eu gosto de tudo. De tudo? Mais salgado ou mais doce? Os dois. Eu adoro doce, mas assim, uma comida salgada boa. Eu adoro carnes, né? Tá. De uma forma geral. Se eu tiver carne, eu prefiro carne do que um frango. Frango é a minha última escolha. Eu prefiro carne, peixe e depois frango. Mas assim, não é que eu desgoste de um. Eu prefiro mais um ao outro. Sei. Mas não é que eu desgoste. Se tu pudesse fazer um desejo agora, e eu aqui Pelim vou realizar, que mudanças tu faria no Brasil? Que mudança? Uma. Já é do tempo Nossa, pergunta. Eu gostaria de falar com ele. Eu acho que uma que seria bem radical, já que pode sonhar, é que que a corrupção acabasse. A corrupção da forma ampla, né? Essa questão das pessoas fazerem as coisas não pela forma como elas têm que ser feitas, não pelo caminho, mas sim pelo jeitinho que tem que dar, de ganhar dinheiro da forma que ela não é lícita. Se aquilo não é dele, acabou. Né? Tu não acha muito irritante que a gente veja que tem um certo culto ao jeitinho brasileiro como se fosse uma coisa boa? Não é irritante isso? Tem, mas é uma coisa muito antiga, né? Eu me lembro que era pequenininho e tinha uma propaganda na televisão com o Gerson, jogador de futebol, né? Que era propaganda de um cigarro, que eu não me recordo qual era. Mas ele comentava, o brasileiro tem que tomar vantagem em tudo, tem que tirar vantagem em tudo. A frase era mais ou menos essa. Então, assim, desde aquela época, em 70 e alguma coisa, já era um negócio cultural. Né? E isso vem cada vez mais se amplificando e a ponto de que hoje as pessoas que são certas são a exceção e passam por erradas. E se sentem são mal vistas, né? A que ponto que chega a coisa, quer dizer, é absurdo. Isso é um absurdo. Então você paga como cidadão, você paga um absurdo de imposto e você não tem um retorno disso. Né? Por tudo, por mau planejamento, mau uso, má fiscalização e para tudo. Saúde, área de saúde, tu pega os próprios para duplicação da 101, vamos colocar assim. Né? Você vai ver, são 200 e poucos quilômetros
de estrada, mas não são 2000, 10 anos para duplicar. A estrada já estava feita, o leito já estava ali, 10 anos, né? Se fosse essa mesma pedaço de estrada em outro país, na Alemanha, na China que fosse, né? Bom, na China, corrupto é fuzilado, né? Então, um pouco mais cuidado. É um pouquinho diferente, né? Então, uma vez eu li um noticiário do jornal, esse ano eu estava fazendo uma pós, um curso em Porto Alegre, e então ia para lá sempre, estava com o jornal deles de lá, e falava uma coisa lá do Guaíba, uma ponte no Guaíba, não sei que pedaço lá, uma comparação que tinham feito uma ponte lá, e a ponte ela tinha custado X, né? E levou 4 anos para ser feito, uma coisa assim. Então a comparação que eles fizeram, que se a ponte fosse no Brasil, ela em vez de 4 anos tinha sido concluída, se fosse feita na China, a ponte teria ficado pronta em 3 meses e o custo seria 1/3 daquele. Então isso era uma reportagem com um estudo bem fundamentado, né? Então por aí vai. O que te irrita? Ai, tanta coisa. A primeira que te veio na cabeça, assim. Que me irrita mais, deixa eu ver. Eu acho que assim, a falta de seriedade. Isso que me incomoda. Eu vou num lugar, vamos supor, tenho que esperar, vou dar um exemplo. Mas você vê que você está esperando por uma coisa que é a contingência da situação, né? Tudo bem, você está você vê uma situação que você está sendo prejudicado porque os outros não estão fazendo o papel dele, né? Então, exemplo, uma vez eu estava, no ano passado, fui visitar os parentes no Rio, essa época assim, e do tempo de viagem eu contei os 2 grandes engarrafamentos que eu fiquei 11 horas e meia preso em engarrafamento. Nossa. Né? E num desses engarrafamentos tinha um determinado entroncamento que era uma bagunça, que ninguém sabia na realidade quem ia para onde, e gente furando o acostamento e tal. E 2 patrulhas rodoviárias federais vendo todo mundo passar pelo acostamento. Quer dizer, o cara que está no acostamento, ele está me prejudicando, ele está furando a fila. Eu estou aqui esperando porque o cara vai. Por que a autoridade? Então, essas coisas assim, que você vai vendo esses seus direitos sendo burlados, me incomoda demais. Com o que tu não sai de casa sem? Hoje, sem celular. Como é que a gente vivia sem celular? É incrível. Porque o celular tá tudo ali. Né? Tem um banco, tem a internet, tem comunicação, tem notícia, tem GPS, tu acha o lugar. Tem até a nova esposa? Tem até a nova esposa, olha que coisa boa. Tua letra é boa? Ou tu faz... Por que médico tem letra ruim? Me explica. É uma deficiência? Eu nunca vi uma explicação oficial para isso, né? Porque uma vez me disseram que era porque tinha que escrever muita coisa rápido, né? Então... E por que o professor escreve um monte, tem que escrever rápido e é tudo bonitinho? Faz aí, escreve aí. Vocês que estão ouvindo pelo rádio não vão saber, mas nós vamos ver depois na televisão. Escreve, sei lá, personalidades. Vamos ver. Vamos ver se você vai passar no teste. Vamos ver. Olha, gente. Passou no teste, não entendo. Aliás, tu tinha que ter escrito algo que eu não soubesse, né? Pra ver se eu conseguia ler. Ó. É uma letra muito bonita, Elmerson. Tu gosta de escrever ou tu não é só teclando? Eu sempre estudo escrevendo. Eu sempre tenho que ter um papel, um rascunho, eu vou fazendo um diagrama e eu mais ou menos organizo as ideias ali. Interessante. Né? E talvez pelo meu 2º grau técnico, eu fazia muito... Trabalhei uma época fazendo desenho técnico, então a letra é toda normatizada, né? Norma da BNT. Então aquilo ali deu uma certa normatização na minha letra e que ficou, eu incorporei aquilo.
né? Então muito da minha letra, se eu for escrever ela normalzinho, muito da letra ela é quase que uma letra técnica, estilizada, né? A Magali da Mariquinha está mandando um abraço ao Dr. Elmerson, que é o melhor médico de Araranguá. Olha as suas fãs. Tu gosta grande abraço pra ela. Tu não gosta de esportes e tal, mas tu gosta de assistir esportes? Tem um predileto? Olha, eu gostava muito de Fórmula 1, né? Aí acho que não só eu, muitos aí depois do acidente do Senna meio que desanimou da coisa. E até porque os nossos outros representantes não foram tão bem, então a coisa ficou meio desanimada. Futebol não vejo a menor graça, eu até curto na Copa, né, e tal. E quase que uma obrigação. Quase que uma obrigação. O que eu curto bastante, faz tempo que eu flerto com voo livre, né? Uma vez eu andei de kart, mas também foi um flerte. E voo livre tem... Ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu fiz meu voo solo, vamos dizer. Mas eu nunca voei direto, nunca fui um bom voador, né? Todas as vezes que eu começava a ter uma boa sequência de voo, acontecia alguma coisa, ou um monte de plantão que eu não podia ir, aí você perde o pique. Aí quando você vai de novo, já começa a estranhar o movimento, como né? Recomeçasse. Aliás, e agora eu estou começando de novo, a Alice tem dado bastante força. Ah, que legal. Estou começando agora devagarinho. Aliás, do que tu abriu mão para ter a vida que tu tens, fazer o que tu gosta? Bom, eu abri mão da minha família original, né, na realidade. Tudo bem, a família da gente, a gente vai ter que... Tem um dia que a gente tem que cortar o cordão umbilical mesmo. Mas tudo bem, você corta o cordão, mas estão meio ali, né? Então, 12 quarteirões dentro da mesma cidade, né? Eu cortei o cordão com a família e vim para 1.300 quilômetros de distância. Então, eu não vi meus sobrinhos crescerem. Não e por que tu fez essa mudança? Porque, assim, eu acreditava que o Rio, na época, já era bastante saturado, embora eu tivesse até boas oportunidades de emprego na época. Hoje eu reconheço isso, na época eu não tinha essa visão. Então, eu achei que na época que seria uma boa opção. Na época que o Hospital Regional era da São Camilo, a Fundação São Camilo de São Paulo, que é uma fundação bastante respeitada, com faculdades, etc. E eles queriam fazer um serviço aqui de onco. Eu fui convidado para vir, né? Achei interessante a região com um potencial. E aí fui ficando, né? Como dizem que quem bebe d'água do rio não vai mais embora. Aí não bebesse da água. Bebi da água e fiquei. Tu tens uma mania ou várias manias? Devo ter. Mas eu não sei. Não sei o que dizer. Contar. Assim, mania, não sei se é mania, né? Eu gosto muito de jogos. Eu sou da geração de videogame, né? Então, eu gosto muito de videogame. Eu sou um piloto de avião frustrado, eu queria ser piloto, não pude, porque isso era muito caro, não tinha nenhuma faculdade paga para eu fazer, que pagasse isso. Então, eu acabei sendo médico, mas assim, eu adoro aviação. Então, eu em casa tenho um meio simulador de voo montado, que não está ainda na forma como eu gostaria. Eu queria um inteiro que mexesse com full motion. Não é muito tempo ainda para fazer. Então, assim, mania minha seria essa. O tempo vago que eu tenho, eu estou lendo alguma coisa, ou vou para lá e vou ler, e vou mexer, ou vou simular, né? Então eu estou sempre ocupando assim, com alguma coisa. Do que tu gostava de brincar, o que tu lembra da tua infância, assim, tu brincando? Eu andava bastante de bike, andava bastante. E brincava de montar aviãozinho da Revel. Hoje não tem mais Revel, não sei se tem. Revel. Eram uns aviãozinhos que vinham para montar, bem detalhados, com decalque, isso que é da Segunda Guerra. Então, meu hobby era aquilo ali. Gostava muito de ler, né? Meu pai sempre trabalhou fora, mas ele em casa tinha uma oficina, né?
E aquela coisa bem de descendente de alemão, né? Tinha torno, fresa, solda, tudo tem uma oficina inteira ali. Em casa tudo se fazia ali. Então, meu passatempo era ali. Então, eu cismava algumas vezes de fazer umas coisas de... Uma vez eu cismei de fazer um projetor de cinema. Olha, como você é humilde, né? Ó, aí, e o pai, né? Então tu vai estudar. Como é que é? E o pai incentivava, claro. Isso que eu acho bacana. Legal. No pai. Ele pegava assim, voltava para o executivo no centro da cidade. Aí me lembro que uma vez ele voltou com 3 livros sobre cinema, mas não era de cinema, técnica, de dar pan, zoom, não. De da máquina, como era o mecanismo do projetor, toda aquela teoria ali, para eu me embasar, né? A gente demorou um ano naquela brincadeira ali, fazendo nas horas vagas ali, até que um dia saiu, aí comprou o filme, Tu filme fez? Super 8, fiz, funcionou, não era Funcionou? um projetor, né? Mas tu via a imagem projetada ali, saía direitinho, meio aqueles filmes de Carlitos, tudo meio assim. Que legal! Tu acha que tu é uma pessoa ousada? Não, acho que não. Eu acho que eu sou... Determinado? Para algumas coisas sim, para outras não. Para outras eu me acho muito passivo. E eu acho, por exemplo, eu gostaria se eu fosse mais empreendedor, né? Aceitasse mais o filme, mas eu tenho muito medo. Eu sou muito seguro para fazer algumas coisas e para outras não. Eu acho muito curioso isso, porque para algumas coisas, né, a gente se limita mesmo. Se limita, né? E aí isso tem a ver com curioso, isso tem a ver com o voo livre. O voo livre é uma coisa um exercício muito interessante para mim também, porque assim, você vai no teu limite, você chega ali e tem que burlar o teu medo, né? Uma vez eu fui fazer um curso em São Paulo do voo livre, que era o tal do CIV lá, a simulação de incidente de voo. Então o pessoal é rebocado em cima de uma represa, 1.000 metros de altura, e você começa, puxa as linhas, fecha o parapente para estudar tudo que causa os acidentes, né? Mas tu está em cima de uma represa, tem uma lanchinha lá embaixo, tem paraquedas reserva, tudo um ambiente controlado, vamos dizer. E na hora de subir, que era a minha vez de ser rebocado, e o mestre lá, meu grande mestre, que é um Pino, acho que todo mundo conhece, o Diógenes, que é uma pessoa fantástica, um grande amigo, um grande incentivador, e que já me avisou hoje que depois, quando terminasse, eu quero falar que vai dar fome no morro. E esse outro mestre lá é o Curtis Totero. Tem um livro muito bacana também, que é a frase chamada, o título do livro é Voando com Consciência. Embaixo, voando consciência, né? Então, quer dizer, as duas coisas estão intimamente ligadas. Então, eu cheguei a fazer o Curtis. Eu estou apavorado, eu não vou. Eu vou ter que ser rebocado nessa lancha aí que você está me pichando, eu não vou. Eu estou morrendo de medo. Aí ele falou, mas existem 2 tipos de piloto. Os que têm medo e os que mentem. Eu falei, bom, pelo menos mentiroso eu não sou. Então. Honesto. Medroso honesto. Então, assim, eu acho que o voo livre, com todo esse esporte de ação, assim, contra adrenalina, acho que favorece muito o teu autocontrole. Assim, de você ir no teu limite, dominar o teu medo e saber que você pode ir com consciência, né, e a ajuda da ciência, você ir além e fazer, e ousar. Eu acho que pra mim é um bom exercício. Eu vou falar uma frase ou uma palavra, tu vai me responder com uma palavra. Tá certo, vamos lá. Tá ok? Teimosia. Alemão. Apelido. Minho. Ninho? Minho. Ninho? Meu pai era Elmer, Ah, né? E eu sou Elmer Soma, eu sou filho do Elmer, né? Só que em casa tu já falou Minho, é o Minho, ficou Minho. Então, o apelido é Minho. um ídolo. Será? Uma loucura. Voar. Um desejo. Ser feliz. Um sonho. Não sei, né? Ganhar bastante dinheiro, então. Você ainda tá seguindo. Não desistiu. Um amor. Isso eu já tenho. Uma filosofia de vida.
Aí tu pode usar mais de uma palavra, tá? Eu deixo. Uma filosofia de vida. O que eu diria? Fazer tudo com o coração, fazer o que você ama. Acho que isso é importante. Se tu fosse para uma ilha deserta e pudesse levar um só objeto que não seja o celular, o que tu levarias? Quem tá falando? Um computador. Espertinho que tu és. Eu estou aqui conversando com o Dr. Elmerson Petrovski, acertei todas. Agradeço muito, muito, muito a tua participação aqui no Personalidades do Atualidades, né? Que a gente está ao vivo na rádio e a gente vai transmitir na TV Araranguá. Agradeço muito, foi muito encantador. Obrigado, muito bom. Muito bom estar aqui. Agradeço o convite. Muito obrigada a vocês também. Semana que vem a gente se encontra com mais uma grande personalidade. Beijinho e até lá.